gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fiquei sumidinha aqui no canal, né, mas foi por N motivos, mas tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo os brigadeiros do aniversário do Nael, pesando e preparando pra congelar, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo e peço que vocês prestem bastante atenção na narração desse vídeo, porque vai ter bastante informações importantes, tá bom? Acompanhe o vídeo aí. E aí, galera, vamos começar fazendo o brigadeiro de ninho. E aqui a minha receita é na proporção de 1 para 1. Eu uso um leite condensado para 1 creme de leite e 2 colheres bem cheias de leite em pó. Essa é a minha receita, né? Lembrando que é particular de cada um, não existe regra, não existe a receita certa, e sim o que você se adaptou, a receita que você criou e a receita que dá certo para você, né? Aqui eu não estou utilizando manteiga, margarina, nenhuma outra fonte de gordura, porque a minha fonte de gordura em si é o creme de leite, né? Como eu uso a proporção de 1 para 1, não tem a necessidade nesse momento, né, de eu usar uma outra fonte de gordura, até porque o leite em pó também tem uma porcentagem também de gordura, né? Então chega na quantia que eu preciso. E daí eu vou misturar tudo, né? Dissolver bem o leite ninho no leite condensado. Tem que dissolver bem, gente, porque se você não dissolve bem, vai ficar com pelotas e vai te atrapalhar na hora de você enrolar o seu doce, na hora de você entregar pro seu cliente. Aqui é para consumo próprio, vocês estão vendo que eu tô fazendo até com meu filho no colo, então vocês vão ver uns descuidos aí que eu não cometeria com toda certeza se fosse para venda. Mas como é para consumo próprio, é para festa do aniversário do meu filho, não tem problema nenhum. Então a dica é: dissolva bem a sua mistura, seja leite em pó, seja chocolate em pó, seja coco, Nesquik, canela, enfim, o que for. Misture bem o leite condensado e depois misture o creme de leite e sempre, gente, sempre, misture todos os ingredientes antes de levar para o fogo. Por quê? Pode queimar, né? Se você misturar o leite em pó com leite condensado e levar pro fogo, pode queimar sua mistura enquanto você tá abrindo a caixinha de creme de leite e colocando ali. Então dissolve tudo muito bem antes de levar pro fogo e depois você leve pro fogo, tá? E falando do fogo, não tem uma regra certa de é de médio para alto, é de médio para baixo, fogo médio, fogo baixo. Não tem uma regra certa. Tudo vai depender do seu fogão. Aqui o meu fogão a chama dele é considerada média, ela não é uma chama tão alta e nem tão baixa. Então eu mexo o meu brigadeiro de médio para alto. Mas tudo depende da tua chama. Se a tua chama for uma chama mais baixinha, tu vai ter que mexer com o teu fogão alto. Se o teu fogão for com uma chama muito potente, tu vai ter que mexer em fogo baixo. E isso é muito particular, é muito teste, é muito do particular teu. O meu marido, ele não consegue mexer o brigadeiro em fogo alto, então ele sempre mexe em fogo baixo. Porém, se o teu fogão for da chama baixa e tu colocar ele em fogo baixo, você vai ficar muito tempo mexendo no teu brigadeiro e ele vai ficar ele vai ficar grudando no dente e ele vai açucarar mais rápido. Então, eu vou citar mais uma vez que é muito particular e tu tem que fazer teste. É impossível trabalhar com a gastronomia em si, é impossível trabalhar com confeitaria sem antes testar o teu produto. Se tu vai vender um brigadeiro, testa, pesa os teus ingredientes, para que você entregue um produto de boa qualidade, tá? Agora eu vou deixar vocês aí acompanhando mais ou menos como foi o processo, né, de mexer o brigadeiro e tal. Vocês vão ver aí que vai ter um erro que eu poderia muito bem ter cortado do vídeo, mas eu deixei pra vocês verem que todo mundo erra, que erros acontecem e que tá tudo bem. Que foi o quê? O meu filho começou a chorar, eu peguei ele e deixei meu marido mexendo. Só que vocês percebem que ele não tá mexendo muito bem, ele não tá raspando. Inclusive, isso é muito importante você pegar uma colher de ponta reta ou uma colher de silicone e você mexer raspando o fundo e as laterais da panela,
pra que não venha pegar no fundo da panela, que não venha grudar no fundo da panela. E ele não tava fazendo isso, ele tava só balançando o líquido. E isso fez com que grudasse no fundo e eu precisei trocar de panela. Por isso vocês vão ver essa troca aí no vídeo, mas eu deixei pra que vocês possam ver que erros acontecem e tá tudo bem. Então vão acompanhando aí esse processo. Enquanto eu tô mexendo aí, vocês vão prestando atenção, tá bom? Esse é o ponto certo, gente, no qual vocês passam a espátula, né, a sua colher, enfim, e você consegue ver o fundo da panela. Aí vocês não vão conseguir ver o fundo da panela, porque essa panela era fina e acabou grudando novamente, mas eu segui mexendo, porque era para consumo próprio e, como eu já disse, não tem problema nenhum. E quando você levanta a espátula, ele cai em cima do outro brigadeiro e ele não se mistura. Esse ponto é super importante, porque se não chegar nesses pontos, é importante você ver mais de uma vez, porque senão, quando você colocar no plástico filme, que é onde eu coloco, ele vai grudar, fazer uma meleca e vai dar muito ruim. Então é importante vocês verificarem o ponto, eu vou mostrar pra vocês outras vezes aí. E é sempre bom se atentar. Os principais pontos são: você vira a panela e ele desgruda do fundo da panela. Quando você passa a espátula de um lado pro outro da panela, ele forma o tal ponto Moisés, que é você consegue enxergar o fundo da panela e ele demora um pouquinho para se misturar. E quando você levanta o brigadeiro na espátula, ele cai em cima do outro brigadeiro que tá na panela e ele não se mistura com facilidade. Bom, vocês viram que eu coloquei aí, né, no plástico filme. Vou identificar o nome agora, né, botar o nome do brigadeiro, o que é, enfim. Se for para venda, é importante você colocar o nome e o peso, se você for congelar assim, né. Eu esperei deixar ele em temperatura ambiente para esfriar, para depois pesar. Por isso eu só identifiquei, não coloquei peso, não coloquei data, não coloquei mais nada, tá? Então, foi isso. Eu identifiquei, botei em cima da mesa para esfriar em temperatura ambiente. Aí a gente vai fazer outra receita, que, se eu não me engano, é de coco. E eu coloquei 2 leites condensados, 2 creme de leite e 8 colheres de coco. 8 colheres, gente. Eu gosto de um brigadeiro de coco com bastante sabor de coco, então eu boto bastante mesmo, tá? Mas como eu já citei antes, é particular, é teste e de acordo com o teu gosto. Mas tô mostrando aqui pra vocês da forma que eu faço, né? Aí eu coloquei o coco, dissolvi bem o coco no leite condensado e depois eu coloquei o creme de leite.
levei em fogo médio pra alto, mexi bem, e quando tava no ponto certo, eu tirei e botei no plástico filme, só que tem um porém. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí o ponto certo, mas que na verdade eu me enganei no ponto. Esse não era o ponto certo. E esse foi um dos erros que eu disse lá no início, né? Que eu cometi alguns erros que se fosse pra venda eu com certeza não cometeria. Aí eu tô mostrando pra vocês, aparentemente ele tava assim no ponto certo, porém eu tinha desligado a panela e ele tava um pouco descansando, ele já tinha ficado bastante tempo fora do fogo. Então, como ele ficou frio, ele pegou uma certa consistência e deu essa falsa impressão de ponto certo. Então, vocês depois, na hora da pesagem, vocês vão ver que ele não tava no ponto certo, ele grudou horrores no plástico filme e fez uma meleque tanto. Então, eu repito mais uma vez, é muito importante prestar atenção no ponto, porque senão vai dar ruim. Eu coloco no plástico filme porque pra mim é mais importante, coloco no plástico filme porque pra mim é mais rápido. Imagina você numa produção de 500, 900 doces, tem que ter vasilha pra tudo, e pote e prato, não tem prato que chegue. Então eu coloco no plástico filme porque é mais ágil pra mim, evita louças, enfim, é muito mais prático, né? Então eu coloquei no plástico filme, identifiquei também, fechei o plástico filme certinho, identifiquei, levei pra cima da mesa pra esfriar em temperatura ambiente, tá? Se você quiser esfriar na geladeira pode, não tem problema, mas se você esfriar na geladeira você pode ter a falsa impressão de ponto certo também. Com certeza se eu tivesse colocado esse brigadeiro de coco na geladeira, quando eu fosse pesar, ele não teria grudado tanto no plástico filme, mas não por estar no ponto certo, e sim por estar gelado, né? Então, mais uma vez eu repito, prestem muita atenção no ponto. Aí a gente vai partir pro próximo brigadeiro. E uma das questões é que se você mexer o brigadeiro da forma correta, e se os brigadeiros for pro mesmo cliente, né? Digamos que eu tenho uma encomenda de coco e de chocolate pro mesmo cliente, eu posso mexer primeiro o de coco e depois o de chocolate sem nem lavar a panela, porque não vai ter grudado, não vai ter queimado, porque eu mexi da forma correta. Então aí eu tô reutilizando a mesma panela que eu já tinha reutilizado. Esse dedinho aí, gente, é o meu marido pegando provinhas, tá? Porque meu filho, ele ficou até os 10 meses sem comer nada de doce, porém agora com 11 ele comeu. E pra ele ficar quietinho eu tava dando umas provinhas pra ele. Aí eu coloquei 2 leite condensado. Coloquei agora um pouco de canela no olhômetro mesmo, porque mais uma vez eu repito, era para consumo próprio. Misturei a canela no leite condensado e vou colocar 2 caixinhas de creme de leite. Eu não citei pra vocês, mas lembrando aqui, esse é o brigadeiro de churros, né? Cada um faz o seu brigadeiro de churros de uma forma, mas eu faço assim. Eu faço um brigadeiro de canela, depois eu passo meu brigadeiro depois de boleado no açúcar e uma pitanga de doce de leite, né? Esse doce é uma delícia. Mas claro, pra quem gosta de canela e de doce de leite, que não é o caso do meu esposo. Mas tá tudo certo. É importante tu conhecer a tua receita, porque o meu brigadeiro, eu tava mexendo ele há 10 minutos e ele não tinha pego o ponto. Então eu coloquei uma colher de margarina, né, pra acrescentar mais uma fonte de gordura, e ele ficou nesse ponto maravilhoso aí. Quando eu passo a colher no meio da panela, ele forma um ponto Moisés. Eu levanto o brigadeiro na colher e ele cai em cima do restante do brigadeiro que tá na panela, e ele não se mistura, e com toda certeza ele não vai grudar nadinha no plástico filme. E eu não mostrei pra vocês, mas quando eu virei a panela, ele desgrudou todinho do fundo. Então, com toda certeza, ele tava no ponto certo. E mais uma vez eu repito, né, pra vocês, sem sombra de dúvida, essa é uma das coisas que vocês mais têm que prestar atenção no brigadeiro, que é o ponto. Porque o brigadeiro no ponto certo, ele ganha corações, né? Porque ele vai ficar perfeito, ele vai ficar lindo, independente se ele estiver na geladeira ou não. Porque um brigadeiro, ele não é aconselhado deixar na geladeira, né? Então, se eu deixasse meu brigadeiro ele descansando na geladeira, na hora que eu fosse enrolar, ele ia ficar perfeito.
talvez depois, quando ele ficasse na mesa do cliente, ele ia se esparramar todinho na forminha. Então, por isso eu deixo esfriando meus brigadeiros em temperatura ambiente, enrolo, peso, boleio e depois passo no confeito, tudo em temperatura ambiente para que eu tenha certeza que tá no ponto certo e para que eu tenha certeza que o meu cliente ele vai ganhar um produto de qualidade, um produto perfeito, tá? Mas, repito, isso vai do teu gosto. Se tu acha melhor botar na geladeira, tudo bem. Só tô dizendo o jeito que eu faço aqui, né? Daí eu fechei, botei no plástico filme, fechei. É importante você não apertar muito o plástico filme, tá? Porque se você apertar, ele gruda. E fica muito difícil de tirar depois também. Vocês vão ver que no dininho eu apertei muito e ficou difícil de abrir o plástico filme. Aí eu vou colocar, né, o nome, a especificação, o que é, enfim. E levo para minha mesa também para descansar em temperatura ambiente. Aqui eu já tinha adicionado duas caixinhas de leite condensado. Tô adicionando 6 colheres de Nesquik e vou também adicionar 2 colheres de leite em pó para ajudar na estabilidade do meu doce, porque eu não sei se com vocês acontece isso também, mas comigo o brigadeiro de morango ele é mais chatinho de fazer. Mas eu não gravei pra vocês, fiz também de chocolate, dei o ponto no de morango. E tá aí todas as receitas que eu fiz. Eu fiz de ninho, de churros, de coco, de morango e de chocolate. No de morango eu coloquei umas gotinhas de corante pra intensificar a cor. Agora já vamos começar o processo de pesagem. E lembra que eu tinha dito pra vocês que eu tinha apertado muito o brigadeiro, o plástico no brigadeiro de ninho, enfim. Foi muito difícil de abrir. E lembrando que esse vídeo ele tá muito acelerado, tá? Então, leve isso em consideração. Já separei minha margarina. Eu unto minha mão com margarina, mas também dá pra untar com água. A minha balança e aquelas bandejinhas de isopor, que eu não faço a mínima ideia de como se chama, mas eu tava colocando os meus brigadeiros todos nessa bandejinha de isopor, porque eu ia levar pro congelador, né? A gente tá com não sei quantos dias específicos, mas tá menos de um mês de antecedência da festa, então eu já fiz o meu brigadeiro, né, porque ele pode ficar até 30 dias congelado no freezer. Confesso pra vocês que é a minha primeira experiência com congelamento de brigadeiro, porém eu já estudei bastante sobre, já vi vários vídeos no YouTube, no curso também teve aulas de congelamento, então eu posso dizer que eu sei o que eu tô fazendo entre aspas, né? Depois, nos próximos vídeos aí, eu vou mostrar pra vocês descongelando e vocês vão ver que provavelmente deu certo, né? Não tem como eu afirmar com certeza, porque só quem sabe do futuro é Deus, né? O de ninho, eu peso ele com 15 gramas, porque o meu doce final, ele tem o peso final de 15 gramas, e o leite em pó, ele não pesa quase nada, né? Então, como eu passo o confeito do meu docinho de ninho, é o próprio ninho, eu peso ele já com 15 gramas. Eu vou pesando aí, fazendo uma somatória de 15, 30, 45, enfim. Até onde a minha cabeça funcionar, porque eu não gosto de ficar apertando toda hora o botão de tara da minha balança. E vou pesando todos da mesma forma. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês é que, se tu for trabalhar com venda, é muito importante o uso da balança, tá? Por conta que é impossível tu fazer uma precificação certinha sem uma balança. E é impossível tu fazer um trabalho igual, digamos, tu fazer um centro de doce todinhos iguais, os docinhos, sem uma balança. Eu já fiz doces com a colher e eu posso te dizer com certeza que é impossível fazer um doce padronizado com a colher no achômetro, né? Aí eu acho que tá certo, eu acho que tá todo o meu tamanho. É melhor ter uma balança e ter a certeza, assim, tu tem a certeza do gasto que tu tá tendo e tu tem a certeza que os teus doces eles estão todos do mesmo tamanho. Aí vocês podem perceber que os doces ficaram de 15 a 16 gramas, mas eu repito mais uma vez. É para consumo próprio, gente. Eu não tô me preocupando com gasto, eu não tô me preocupando com lucro, eu não tô me preocupando com o trabalho que eu tô tendo. Porque é pro aniversário do meu filho. Então tá tudo bem se passar uma grama, tá tudo bem se faltar uma grama. Pior seria se fosse para cliente.
para cliente, esses erros não podem ser cometidos. Então, você tenha o cuidado sempre e se você for trabalhar com isso, tenha uma balança, tá? Que você é um investimento que você não vai se arrepender, tu vai usar muito, com toda certeza, e vai ser uma mão na roda. Agora vocês vão acompanhando aí esse processo, né? Tô ali como uma boa gaúcha tomando meu chimarrão, porque aqui é assim, toda oportunidade que eu tenho de tomar chimarrão eu vou tomar, tá? Se tu me oferecer chimarrão é a mesma coisa que oferecer cachaça para bêbado, eu nunca vou recusar. Mas enfim, voltando aqui, tô pesando aí, tudo certinho. E, gente, esse vídeo tá muito acelerado. Eu queria que fosse assim na vida real, tá? Mas não é não, é um processo muito chato, um trabalho de formiguinha, mas que com toda certeza, no final, vale muito a pena. Muito a pena. Não me arrependo de pesar nenhum doce, não me arrependo de fazer esse trabalho com muito amor, né, que eu faço. Eu sempre costumo dizer que fazer doce é uma terapia pra mim, eu me acalmo. É ali que eu esqueço meus problemas, é ali que a minha cabeça fica zen. Esse brigadeiro de ninho, ele rendeu 40 docinhos de 15 gramas, mas vocês lembram que eu tive que trocar de panela? E mesmo eu trocando de panela, ele pegou, grudou no fundo da panela que eu já havia trocado. Então, isso alterou o rendimento, né? Se eu e o meu querido, excelentíssimo marido, tivesse mexido o brigadeiro da forma correta, com certeza, com toda certeza, teria rendido mais, tá? Mas não precisa se preocupar não, porque aquilo que grudou no fundo da panela a gente não jogou fora, tá? A gente raspou e comeu tudo aquilo que grudou. Ali vocês podem perceber que ele rendeu 41 brigadeiros. Só que, pra não ficar um brigadeiro ali, eu comi. Resolvi todo o problema, né? Aí vocês já percebem que eu já comecei a enrolar o brigadeiro de chocolate, né? Nosso tradicional, queridinho, amado, negrinho. Então, o meu brigadeiro de chocolate, eu peso ele com 12 gramas. Por conta do granulado, né? O granulado, ele tem um pezinho considerável, então eu peso ele com as 12 gramas para que no peso final ele fique com as 15 gramas, que é o padrão aqui do meu catálogo, é o padrão aqui do meu trabalho, tá? O único que foge desse padrão é os doces considerados gourmet, que é o meio amargo, churros, ninho com Nutella, surpresa de uva, todos esses docinhos que estão categorizados na área gourmet do meu catálogo. Eles estão especificados lá com 15 gramas, porém, eles sempre ultrapassam essas 15 gramas e pra mim não tem problema nenhum, né? Porque eles já são categorizados como gourmet. Eles já estão num patamar acima. Eles já têm um gasto a mais para produzir eles. Eles têm um trabalho a mais para produzir eles e por isso eles têm um valor a mais. Então eu não vejo nenhum problema em passar um pouquinho, né? 1, 2, 3, até 4 gramas. Na minha humilde opinião, não tem nenhum problema. Então, voltando aí pro brigadeiro de chocolate, né? Eu segui pesando todos eles ali. Pesei de 12 gramas e rendeu... Agora eu não lembro, gente. Numa bandejinha tava com 30 brigadeiros e na outra tava com 44. Porém, a gente comeu em torno de 2, 3 brigadeiros, então rendeu um pouquinho a mais. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês as bandejinhas com os rendimentos certinho, mas não leve aquele ali como base, porque como era pra nós brigadeiro, a gente tá à vontade de comer, a gente comia. E por isso, com toda certeza, teria rendido a mais. E como o brigadeiro tá Ai, gente, desculpa os bugs aí na cabeça, que eu não tô acostumada a narrar vídeo, então por isso esses erros. Então me perdoem e tenham paciência, porque eu vou aprender, tá? O brigadeiro de coco, ele não tava no ponto certo. Eu só pesei os 50, que era a base que eu tinha, né? 50 de cada sabor. Eu só pesei os 50 e depois eu desisti. O que sobrou a gente comeu e tava tudo certo, porque, cara, deu uma bagunça, uma meleca, uma dor de cabeça, um estresse que vocês não têm noção. Então eu
separei ali 50 e o restante a gente comeu. Aí vocês estão vendo que eu tô separando, né? Eu coloquei um plástico filme em cima, porém eu não vedei bem, eu não fechei bem, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho por quê. Mas todos os brigadeiros eu fiz isso, eu coloquei um plástico filme por cima, só pra tapar os brigadeiros, pra eles não ficarem expostos. E depois eu vim vedando bem, fechando bem, e vocês já vão ver o porquê. Ah, gente, enquanto eu termino aí de pesar os brigadeiros, antes de eu citar pra vocês o porquê, né, que eu não vedei ele bem já de primeira mão, esse pano que eu tô passando a mão várias e várias vezes pra tirar um pouco da meleca é um pano limpo, tá? É um pano limpo, úmido, e vocês percebem que eu tô sempre indo lavar a mão e enxago esse pano com bastante frequência. Então, não vem me chamar de relaxada, porca, alguma coisa do tipo, porque não, tá? É um pano limpo e eu tô lavando minha mão com bastante frequência, porque eu tenho muita agonia da mão melecada. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu só passei primeiro mal o plástico filme e depois que eu vim vedando ele bem. Eu vim com identificação com uma folha de caderno mesmo, porque eu não tinha nada com papel adesivo pra colar em cima do meu plástico filme. Então, eu coloquei plástico filme embaixo, coloquei a minha folha de papel em cima do plástico filme pra não ficar em contato com o brigadeiro. E depois eu vim fechando muito bem meu plástico filme, lembrando que eu só coloquei o nome, o peso e a quantidade porque é pra mim. Se fosse para venda, eu teria que colocar o nome, o peso, a quantidade, a data de fabricação e a data de validade, tá? Já organizei a baguncinha que deu do outro brigadeiro e agora a gente vai pesar o brigadeiro de churros. Lembrando que anteriormente eu disse que eu não tenho problema nenhum em que meus doces gourmets saiam um pouquinho do padrão, né? Desde que eles saiam do padrão com o confeito e não no peso final, né? O meu doce fica com peso final de 15 gramas e o que altera o peso é a pitanga em cima. Então, eu pesei todinhos os doces de churros com 14 gramas, depois eu passo no confeito, ele fica com 15 e depois eu coloco a pitanga de doce de leite. Lembrando que aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês só a produção e a pesagem e como eu fiz pra congelar eles, né, que foi colocar nessas bandejinhas,
nomear todos direitinho, embalar bem com plástico filme e depois colocar no congelador ou no freezer, né? Lembrando que eu aconselho que você congele o seu brigadeiro por até 30 dias, mas ele pode ser congelado de 30, no caso, né? De 30 não, ele pode ser congelado um dia até 3 meses, tá? Você não pode deixar congelado há mais de 3 meses. Então, eu aconselho 30 dias, mas você pode congelar o seu brigadeiro por até 3 meses. E aí, galera, vocês percebem, ó, que o brigadeiro no ponto certo, ele não gruda nadinha no plástico filme. Então, terminei de fazer ali o meu brigadeiro e ele rendeu mais ou menos 65 brigadeiros, tá? De 14 gramas. Agora, depois de ter terminado de churros, a gente vai partir pro de morango e é a mesma sequência. Pesa, coloca no isopor e embola. O meu brigadeiro de morango, eu peso ele com 15 gramas também, tá?
Agora vamos partir pro queridinho, né? O de coco. Que me deu uma dor de cabeça e tanto. Porque eu errei o ponto, né? Eu falei pra vocês e olha a meleca que ele fez. Tava horrível de pesar, tanto é que eu ignorei o tal padrão. Era para consumo próprio, se fosse para venda, com certeza eu não entregaria isso daí. Mas como era para consumo, eu ignorei tudo e todos. Segui fazendo ali como se nada fosse nada, só que padrão não existe, tá? Eu pesei doces de 15 a 18 gramas. Claro, eu não pesei menos de 15 e nem mais de 18. Porém, eu não padronizei uma gramatura X. Eu fui pesando ali de 15 a 18 e eu pesei só 50 doces, tá? Eu não tive paciência de pesar o restante não, porque ele tava muito chatinho de pesar. Não tava assim horrivelmente fora do ponto, mas como eu sou acostumada a trabalhar com doce no ponto, foi a primeira vez que eu enrolei um doce fora do ponto. Gente, foi muito chato, credo, muito, muito chato. Da outra vez que eu errei o ponto, tava no prato, né? Então foi mais fácil de tirar, eu voltei pra panela e dei o ponto. Como tava no plástico, eu ignorei, segui pesando assim mesmo. Como ele tava fora do ponto e ele tava grudando no plástico filme, antes de passar o plástico filme nele, eu passei um pouco de margarina, né? Pra não grudar depois quando ele for descongelado. Pesei só 50 doces e depois o que sobrou eu comi e segue o baile. Aí eu terminei os doces, né? E eles renderam aproximadamente, lembrando que eu disse pra vocês que a gente foi comendo conforme eu fui fazendo. Mas o que ficou nas bandejinhas, né? O rendimento total, entre aspas, foram de 200. Foi 299 doces. Aí eu tô mostrando pra vocês as bandejinhas já congeladas e a quantia que tinha em cada bandejinha, tá? E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo, mas eu queria mostrar pra vocês fazendo tudinho certinho, tá? É isso. Beijo! Esse foi o vídeo, os brigadeiros saíram dali da mesa direto pro freezer e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que sempre tiver vídeo novo aqui, você receber notificação, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!